E aí pessoal, tudo bom? Nós estamos dando continuidade à parte eletrostática, a sequência de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Nós estamos agora na parte do trabalho realizado no campo elétrico. Então, não esquecer que existem dois tipos de campo elétrico. O campo elétrico gerado por carga e o campo elétrico gerado por placa. O campo elétrico gerado por carga elétrica, ele tem a intensidade do seu campo variável com a distância. Ele vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você fala a respeito de campo elétrico gerado por placa, é aquele tal do campo elétrico e uniforme, e entre as placas, independente da distância de um ponto a qualquer uma das placas, a intensidade do campo é sempre constante. Então, uma placa positiva, uma placa negativa, e ele diz para você que a intensidade aqui é 10 newtons por coulomb, seja grudadinho nessa placa, ou no meio, ou um pouco antes ou depois, em qualquer ponto entre as placas, o campo elétrico é constante. Legal? Então vamos lá. O trabalho, a gente não pode esquecer que é uma forma de energia, então consequentemente ele vai ser dado em joule, e ele é representado para a gente em dia de prova, em exercício, na sua apostila, no seu livro, com a letra W maiúscula, né, do trabalho em inglês ou alemão, work, gostou do work, e do tal em grego, que também representa trabalho. A gente aprendeu na mecânica, no primeiro ano, que o trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento, cosseno do ângulo θ. Tem o cosseno? Tem o cosseno, sim. Cosseno de θ, este ângulo é aquele formado entre a força aplicada e a distância a ser percorrida. Lógico, você sabe que à medida que você inclina a força, você pode ter um menor resultado, né? Quanto mais paralela tiver a aplicação da força e no sentido do movimento, maior é o trabalho realizado. Na eletricidade, nós vamos trabalhar com as condições em que a força está sempre na direção do deslocamento. Você notou que eu não falei no sentido? Por quê? Porque a gente sabe que tem trabalho positivo e tem trabalho que é negativo. Então, só para recordar, imagine o pincel, imagine que você tem aqui o vetor força-peso dele que está apontado para baixo. Se eu largar o pincel, o movimento dele, o deslocamento dele e o sentido da força é o mesmo. Logo, esse trabalho vai ser positivo. Força e deslocamento com a mesma direção e sentido, trabalho positivo. Mesmo pincel, só que de outra cor, mesmo peso também para baixo, e eu levo o pincel para cima. Olha que a direção do movimento é a mesma direção da força, só que agora eles têm sentidos opostos. Você nota que o movimento é para cima, o deslocamento é para cima e a força-peso é para baixo. Nesse momento, o trabalho vai ser negativo. Esse tipo de convenção você vai utilizar para qualquer realização de trabalho. Legal? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar com a força paralela ao movimento. Se por acaso a força tiver a mesma direção do movimento e o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Se por acaso a força tiver a mesma direção do movimento e sentido contrário, o trabalho vai ser negativo. Guarda isso, que ele é um excelente eliminador de alternativa. Você já tem como prever, inclusive, o resultado do trabalho. E sim, trabalho, assim como energia potencial, uma grandeza que é escalar. Então, o sinal tem que ser levado em consideração. Então, vamos lá. Como o trabalho é força e deslocamento, vamos deixar o cosseno do ângulo θ para o cantinho, a gente lembra que a força aplicada no campo elétrico e uniforme é dada pelo produto Q vezes E. Então, no lugar da força, eu estou botando o produto Q vezes E. Olha aqui embaixo. Então, o trabalho é dado por QED. QED é trabalho. O trabalho está aqui. Então, o trabalho é levar um corpo do ponto A até o ponto B, é a carga elétrica, o campo elétrico e a distância percorrida entre A e B. Preste bem atenção que essa formulazinha é para um céu, ou seja, é aquele trabalho realizado entre placas. Legal? Uma observação que você deve ter até notado do capítulo anterior. A energia potencial no campo elétrico é dada por carga, campo e a distância. Então, você imagina que aqui você tem um nível, né, de referência, um plano horizontal de referência, a uma distância ele tem uma energia potencial. Imagine que você saia desse ponto que eu vou chamar de A e vá até o ponto B. No ponto B vai ter uma outra energia potencial. O trabalho para você elevar esse corpo
do ponto A até o ponto B equivale a uma variação de energia potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, reforçando, no ponto A tem uma distância dA, no ponto B tem uma distância dB. Para eu ir de A até B, eu tenho uma variação de energia potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, guarda que isso é importante. Em um campo elétrico, o trabalho de A até B é igual à sua variação de energia potencial. Tudo bem? Mais para frente, a gente vai acrescentar um sinal negativo nisso daqui, para fazer sentido com relação ao que é o trabalho espontâneo, ao que é o trabalho que é resistente. Segunda informação. Lembra que quando você fala a respeito de carga, campo, distância, você tem a ideia da energia potencial? Acabamos de falar. Só que a gente também lembra que campo elétrico e resistência a gente chama de potencial elétrico. Então, olha só. Carga, campo, distância de A. Carga, campo, distância de B. Está vendo que eu estou fazendo aqui uma diferença de energia potencial? Esse termo E vezes dA, E vezes dB, é o que a gente chama de potencial. Olha o danado aqui. Então, campo elétrico vezes distância de B é o potencial de B. Campo elétrico vezes distância de A é o potencial de A. Como aqui tem carga elétrica e aqui tem carga elétrica, eu coloquei a carga elétrica em evidência. Então ficou Q que multiplica VA menos VB. Você preste bem atenção que você saiu de A e foi para B. Então você fez o inicial menos o final, que é diferente de final menos inicial. Tem. Quando você faz final menos inicial, você tem uma variação. Olha a ideia que nós estamos chegando. Quando você faz inicial menos o final, você faz uma diferença. Então eu estou fazendo a diferença entre o potencial de A menos o potencial elétrico de B. Então eu estou criando uma diferença de potencial, que a partir de hoje será batizada de DDP, ou se você preferir, por U. Não esqueça que VA, que é potencial, é dado em volt. VB também é dado em volt. Então a sua diferença de potencial também será dado em volt. Vou pegar então esse VA menos VB, que eu batizei de U, e vou colocar aqui. Você notou que aqui eu botei equação 2 e aqui eu botei equação 1? É que eu quero que você compare essa expressão com essa. Trabalho de A até B, trabalho de A até B. Carga aqui, carga aqui. Essa que foi transportada. Quem é que multiplica a carga Qzinho? É o campo elétrico vezes a distância entre A e B. Quem é que multiplica a carga Qzinho? É a DDP entre A e B. Qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que a diferença de potencial é dada pelo produto campo elétrico vezes a distância. Que diferença de potencial entre A e B e a distância entre A e B? Vai ser uma das expressões que você mais vai utilizar nesse capítulo, que a gente chama carinhosamente de EDU ou de WED. Aguenta a mão que a gente já volta.